Sejam bem-vindos a mais um Chá com Pimenta Podcast. Eu sou o Anderson Rodrigues e hoje estou aqui para mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos bater um papo com um cara muito zen, muito good vibe, que nos últimos anos respira esporte. E não é à toa que foi voluntário nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. É pós-instrutor em biomecânica, avaliação física, coach e instrutor de surf, instrutor de ginástica natural, professor de escola radical de surf adaptado e, como se não bastasse, também é instrutor de yoga. E tem um canal no YouTube, o Surf Yoga na Rede. E, além disso, tem o nome mais brasileiro de todos, Jefferson Brasileiro. Seja bem-vindo, Jefferson. Muito obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz aí de poder participar. Estou te conhecendo agora, mas junto com o André, aí, amigo de muitos anos, e estou feliz aí de poder participar. Vamos aí em frente. Opa, eu que fico feliz de você estar aqui com a gente. André, seja bem-vindo. O André vai me acompanhar nessa jornada aqui, nessa conversa com o Jefferson. Se apresenta aí, André, por favor, pessoal. Antes de mais nada, aloha! Aloha! Aloha namastê! Aloha namastê! Aloha namastê! Vamos a mais um bate-papo nosso Chá com Pimenta de hoje, e com uma persona que eu tenho muito carinho, tenho muito orgulho de ser amigo dessa pessoa. O Jefferson é um cara que ao longo dos anos já temos amizade aí por mais de 15 anos aí, praticamente. Estamos ficando velho, hein, Jefferson? Mas que construiu uma história no esporte muito bacana e que hoje nós vamos desmistificar essa história toda, vamos apresentar aí para os nossos ouvintes essa história no esporte que é muito bacana, muito, muito legal. Pô, já que você entrou nessa de aloha aí e tal, por que os surfistas adotaram essa saudação havaiana, né? Você tem ideia disso? Assim, o surf, né, o berço do surf, ele começou na Polinésia, tem várias histórias que todo mundo fala que começou na sua terra, né? Então todo mundo puxa a sardinha, mas ele se solidificou assim muito no Havaí mesmo, né? Então uma saudação havaiana, né, acabou ficando como um símbolo, né, do surf, até porque os surfistas havaianos, né, usavam essa saudação entre eles, então a galera foi indo para lá e foi adotando, né? Então aloha é como namastê, como o amém, né? Então assim, é uma saudação que ele vai muito além de uma palavra, né? Então ele significa muita coisa, né? Então significa você passar para a pessoa a energia da alegria que você está tendo naquele momento, né? Então, assim, como se fosse transmitir a sua alegria para aquela pessoa. Então, você diria... Hoje, assim, a gente fala aloha para todo mundo, mas o aloha era só passado para quando você gostava mesmo da pessoa, né? Então, você, na sua comunidade, né? Quando você via as pessoas, você... Aloha! Né? E aloha, né? O ra, é o espírito, né? Então, você pode ver que as palavras havaianas têm muito a ver com esse Ra, né? O Ra é o espírito. Então, Mahalo, que é o agradecimento, né? Então, agradecer ao espírito, Mahalo. Até o Haole, que é uma gíria para falar que o cara é de fora do surf, significa que o cara é sem o espírito. Então, Mahalo é obrigado. Haole o cara que era de fora do Havaí, que não tinha aquele espírito havaiano, né? Então é sem espírito, né? Então o Ra tem um significado muito importante assim nesse meio aí, né? Assim, é espiritual o negócio, então não é só uma palavra que hoje todo mundo fala, alô, 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 mas pro havaiano assim tem um significado muito especial, né? Então foi adotado isso, que nem o hang loose, né, que é o símbolo, né, que é o dedão e o dedinho,
Tem várias histórias que contam isso. Uma delas, que um dos surfistas, ele se fantasiava de rei, porque quem surfava no Havaí, né, eram os reis, né? Então, só em algumas praias, as melhores praias só surfavam os reis, com as maiores pranchas, então era uma honra você poder surfar, né? E tinha um cara que ele não tinha os 3 dedos, né? E quando ele pegava a onda, ele cumprimentava o pessoal assim, né? Então todo mundo, para homenagear ele, faz esse movimento aqui, né? Que acabou virando um símbolo do surf, né? E começou aí, né? Esse cara que não tinha os dedos, né? Então, quando ele pegava a onda, ele se fantasiava de rei, então todo mundo considerava ele como um rei e cumprimentava ele do mesmo jeito que ele fazia assim, né? Porque ele dava tchau assim, só que ele não tinha os 3 dedos, né? Então esse ficou um símbolo também, né? Do surf, né? Uma marca também adotou, né? Que existe até hoje. Então esse aqui, né? Se fala aloha e faz esse símbolo assim, né? Tem muito a ver com toda essa mística aí do surf. E por acaso, hang e lose é o nome dos dedos ou não? Então, hang é mão, né? Agora o lose você me pegou agora, hein? Devia ter estudado isso. Fica para a próxima aí, tá vendo? Já vamos aprender mais uma. Vou te fazer pesquisar, já vai aprender. Sim. Eu não sei porquê, eu sei porque. Eu não sei o que significa lose, eu não sou um cara muito bom de inglês, então. Mas. É uma mão mesmo, assim. Não, sem problema, não é? Ainda bem que você não sabe tudo, pô, senão eu ia ficar preocupado. Pô, o cara sabe tudo. Se você perguntar alguma coisa das coisas que eu faço até hoje, não sei. Ô Jefferson, e nessa... Pode falar, desculpa. E nessa vibe do esporte, do surf, já entrando num teor mais histórico, como é que o esporte entrou na sua vida, assim, o que o esporte é para você na sua vida? Porque hoje você vive do esporte praticamente, né? Sim. Tem a instrução de surf adaptado, que nós vamos falar mais à frente, mas como é que o esporte entrou assim na sua vida para você começar a falar assim, eu vou estudar o esporte, né? Porque pós-graduação em biomecânica e tudo mais, não é, e avaliação física não é algo que eu vou ali jogar bola, né? Vamos lá. Senta aí, relaxa que a história é bem longa, né? Assim. Não, assim, ó, o surf, quando eu era garoto, tinha 13 anos de idade, assim, foi bem na época que começou a história de... um garoto de 13 anos, né, nos anos 80, né, em 84, mais ou menos, a gente brincava muito na rua, né? Então, atividade física fazia parte do nosso dia a dia, né? Eu não tinha como ligar para o meu amigo ou mandar um WhatsApp, né? Para falar com o meu amigo, eu tinha que ir na casa dele, né? Então, a gente mal telefonava, que a mãe não deixava, que a conta do telefone era alta, tudo. Então, a gente se encontrava na rua. Então, o brincar, né, era a nossa atividade física, né? E eu lembro que na época começou o lançamento do Atari, né? O primeiro videogame. Só que eu tinha não sei se é uma alma ou tinha um instinto meio rebelde, assim, né? E o surf representava uma rebeldia na época, né? Que o surfista era aquele cara diferente, que enfrentava desafios, teve uma época que o surf foi proibido, né? Então era uma coisa meio rebelde, né? Então, enquanto todos meus amigos queriam jogar videogame, eu queria surfar, né? Então, eu comecei a surfar, né, com 13 para 14 anos, assim. E aquilo lá o surf é uma coisa muito fascinante, cara. E o contato com a natureza, né, o dominar a onda, né, fascina muita gente, né. Eu até convido um dia, se vocês quiserem aprender, venham aqui para Santos. Quando fizerem para o Brasil, eu vou ter a honra de ensinar. E fascina muito. E aquilo foi me levando, cara, a querer, assim...
Vamos trazer o Jefferson pra cá pra fazer Nazaré, Pimenta. Porra, cara. Pô, cara, eu ia interromper ele, mas eu ia deixar ele terminar, já que você interrompeu, eu vou interromper. Eu tenho muita vontade de fazer surf, mas eu não sei nadar. Me impede, então é quase impossibilitado, cara. Mas é um cara, esporte muito louco, que eu acho muito louco. A gente conversa com isso daqui a pouco, sobre o não nadar e o surfar. Então, ó, e aí eu fiquei com aquele... Eu tinha um sonho de viver do surf, né? Só que eu nunca fui um cara da competição. Eu nunca fui competitivo. Eu sempre fui meio surfista de alma, assim. Eu gostava de surfar pra mim mesmo, assim. Na nossa turma tinha a galera que gostava de competir. Eu ia junto nas competições, ajudava os caras. Eu já tinha esse meio instinto de professor, de técnico. Então eu conversava, ó, fica calmo, entra por aqui, sai por ali, ajudava os caras. Na época, assim, tinha que amarrar a camiseta assim, no corpo para ficar junta, que não tinha as lacras. Então eu que amarrava na galera. Tal. Então eu sempre tinha esse instinto meio de professor, mas era meu, né? Era coisa minha. Eu nunca gostei de competir. E como eu morava em São Paulo, né, não morava na praia, então eu só surfava no verão ou no inverno, quando a gente ia para a praia. E aí comecei a trabalhar, né, fazer a minha primeira faculdade, né, eu sou formado em designer, eu sou designer gráfico, né, minha primeira faculdade, que eu entrei, me formei com 22 anos, bem novo, e comecei a trabalhar e assim, eu fui migrando para a área de eventos, né, eventos esportivos, né, eu comecei na área de designer, e aí passei para o marketing e eventos esportivos. E aí, cara, poucas viagens, fiquei aí muitos anos sem surfar, só trabalhando. Fui estudar na área de marketing, então eu fiz uma outra faculdade, sou formado em marketing também. Aí fiz uma pós-graduação em marketing para me especializar nessa área de marketing esportivo, né? E trabalhando pra caramba, eu fui fazer um evento uma vez, que era acompanhar uns atletas que iam fazer um pedal de Fortaleza para São Paulo. Então foi um grupo de amigos, como é que ele chama? Esqueci o nome do cara agora. Do Diniz lá, filho do Diniz lá do Pão de Açúcar. Filho do Abílio, isso, filho dele. Então ele convidou. Não sei se foi o Pedro, foi o outro. E eles convidou uns amigos tal, e fizeram esse evento, né? Chamava Extra Distance, foi o primeiro. Então eles pedalaram 3.800 quilômetros e a gente acompanhou eles, né? Então eles iam num ônibus, a gente num outro, e eles montavam grupos que vinham pedalando sem parar, né? E quando chegou aqui, eu falei, caramba, cara, eu tô sedentário, só trabalhando na mão loucura, aí eu não consigo correr 50 metros, os caras pedalando 3.800 metros, cara, 3.800 quilômetros. Eu falei, cara, vou começar a praticar esporte e vou mudar minha vida. E aí eu baixei um treino no computador, né, que chamava assim, da caminhada para corrida em 6 semanas. E eu comecei a fazer esse treino, caminhar, correr, e aí na 4ª semana eu já participei de uma corrida de rua, e aí comecei a fazer corrida de rua, me apaixonar por isso, né, por corrida de rua, e comecei a gostar muito de esporte, tanto que eu comecei a trabalhar nessa área de esporte, principalmente de corrida de rua, né? Então eu comecei como staff de percurso, assim, então eu ficava no percurso gritando, vai lá, não sei o quê. E depois eu passei... E que ajuda, hein? Faz uma diferença naqueles últimos quilômetros. Nossa Senhora, cara! Sim. Foi bem bacana isso. Depois a gente pode até um dia marcar um outro bate-papo, só para eu falar sobre essa minha ascensão, essa parte, porque é uma história bem bacana também, né? Porque eu comecei como staff de percurso, é o cara menor da corrida, e eu terminei nessa mesma corrida, que era a Maratona Pão de Açúcar de revezamento, eu terminei como produtor geral dela, né? Então eu passei do cara mais básico até o cara que eu podia chegar mais alto, porque acima de mim só o dono da agência
que faz a prova, ou a Abílio Diniz do Pão de Açúcar, né? Então eu fui do mais simples até o que eu podia chegar mais alto nessa área de eventos, né? Eu fiz 2 vezes essa corrida. Não, então, foi até um TCC meu, né, da área de marketing, quando minha faculdade de marketing, né, foi sobre a importância do marketing esportivo na mudança de comportamento das pessoas, né, porque essa prova era uma prova que para muita gente foi a primeira corrida da vida, porque como é um revezamento, que pode fazer 5 quilômetros, vai uma galera, então as firmas, né, então, e ela tem um marketing muito em cima, então a importância do marketing na mudança de vida, porque o cara começa a correr e muda de vida, né? O André sabe muito bem disso. O cara muda de vida, começa a comer melhor, começa a parar de sair na sexta-noite para ir correr no sábado com os amigos, né? Então o cara muda de vida, né? E isso foi me influenciando. E aquele sonho meu, né, de 14 anos de idade, de viver do surf, ficou guardadinho numa caixinha lá, escondida, e eu estou um dia num caixa eletrônico, pagando umas contas, encosta do meu lado um amigo, tio Celso, que era meu amigo que a gente surfava tudo junto lá, com 13, 14 anos. O tio Celso era um pouco mais velho, era o cara que dirigia o carro para a gente ir para as barcas, tudo. E ele, pô, e aí, Gé, como é que tá? Beleza? Quanto tempo que a gente não se encontra e tal? Tem surfado? Eu falei, que nada, não tô surfando nada, tô só trabalhando, que nem um doido e tal. E ele falou, eu tenho uma prancha, cara, para você voltar a surfar, e me vendeu essa prancha. E eu já estava fazendo educação física na época, né? Eu era produtor de evento, né? Já estava nessa agência, fazendo produção de grandes eventos, e eu fui fazer educação física por hobby, eu sempre sonhei em fazer, né? Eu já estava morando com a minha esposa, ela era professora de educação física, e eu falei, putz, vou fazer por hobby, assim, porque eu sempre quis fazer. Eu sempre gostei muito de estudar, e quem sabe eu faço ainda uma faculdade de fisioterapia. E aí eu fui fazer educação física. No primeiro mês assim, de faculdade, eu falei, isso é o que eu quero para minha vida. Assim, foi realização de um sonho. Assim, né? Falei, putz, cara, é isso que eu quero para mim. Fui lá no escritório, pedi as contas. Todo mundo achou... Você é louco, cara. Você vai sair daqui, um puta produtor de evento. Você trabalha na agência que traz o YouTube pro Brasil, que faz a maratona de revezamento. E você vai sair para ser professor de educação física? Falei, vou. Conversei com a minha esposa, falei, nós vamos passar um aperto aí, porque eu vou abrir mão do meu salário e vou tentar aí estagiar na área, tudo. E assim... Até me emociona um pouco, porque quando a gente faz por amor as coisas, cara, ela abre as portas, assim. Eu sou um exemplo disso, porque eu larguei tudo e fui correr atrás. Em 6 meses de faculdade, eu nem estava podendo dar aula ainda, porque a gente só pode dar aula depois de formado. Mas 6 meses de faculdade, eu já não tinha mais horário livre para dar aula, de tanta aula que apareceu para mim. E assim, era o universo mesmo, porque eu estava trabalhando com um cara, né, numa assessoria esportiva, e os professores da assessoria falavam assim, Gé, eu estou indo para fora do país, quer assumir minhas aulas? E eu falava, que aula do que? Ginástica laboral. Beleza, mas o que é ginástica laboral, né? Aí eu ia, estudava um fim de semana, uma semana, ia lá e assumia as aulas do cara. Gé, estou saindo para tal lugar, para sair do país, eu tenho uma turma de terceira idade, você não quer trabalhar com eles? Pô, vamos lá, nem sei que eu vou trabalhar com eles. Até isso aí foi um lance legal, porque assim, o dia que eu fui conhecer essa turma de terceira idade, eu fui pensando que a professora ia dar aula comigo, né? Que nem o pessoal da ginástica laboral. Eu fui uma semana antes, acompanhei uma semana de aula do professor, então eu sabia como ele trabalhava, então eu criei uma estratégia em cima disso. Só que aquela ginástica que você vai no escritório que ninguém levanta para fazer. Puta, cara, sangue de barata. No começo, cara. Eu tive que ter no começo sangue de barata, porque eu chegava assim na aula e falava, boa tarde, galera! Aquele salão assim, 50 cara, ninguém respondia, cara. Nas primeiras semanas assim, eu saí de lá revoltado. Falei, nossa, eu vou matar um. E, pô, caramba. Aí eu criei uma estratégia. Eu chegava 10 minutos antes
ia de baia em baia, dando boa tarde, mão em mão, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, fui cumprimentando todo mundo. Aí você começa a identificar no meio aqueles caras que contam piada, né? Aqueles caras que são mais... E esses caras eu fui criando amizade com eles. E aí eu fazia, meu, você tem que me ajudar, hein, meu? Aí então quando eu chegava, esses caras levantavam e já davam um tapa na cabeça do cara do lado. Vamos lá, fazer o professor, papapá. E eu fui gerando isso. Mas o lance de eu cumprimentar um por um, cara, foi o que... Porque quando eu terminava de cumprimentar todo mundo já tinha me visto, já tinha contado uma piada, já tinha brincado. Então quando eu falava, boa tarde, galera, aí a galera respondia. Eu tive que criar estratégias, porque, era duro isso, era duro. Isso é prova de que você faz o que gosta, porque tem gente que, se fosse outro, por exemplo, ia estar, beleza, menos trabalho pra mim, né? Não, cara, mas assim, o que ficava mais, eu não entendia é que assim, eu tava lá para fazer uma coisa cientificamente provado que beneficia o funcionário e os caras, a empresa estava oferecendo de graça para os caras e os caras não pegavam, cara. Então, assim, putz, eu fui querendo calma, Gé. No começo eu queria falar para os caras, vocês são loucos, cara. Tô aqui para melhorar a saúde de vocês e vocês não estão, né? A empresa está oferecendo isso. Quem me dera na época que eu era produtor lá, que era puta correria, se eu pudesse parar por 15 minutos no meio do meu dia lá para fazer um alongamento, né? Brincar um pouquinho, né? Então, não entrava na minha cabeça isso, mas depois eu fui entendendo, né, que era correria e tal, e eu fui conquistando os caras, então eu trabalhei muitos anos, eu cheguei a eu entrava numa firma assim, tipo, 2 horas da tarde, eu dava 7 aulas de ginástica laboral seguidas, assim, e a mesma aula, né, começava lá com o presidente e até o telemarketing, assim, né, então... O que é mais difícil... nessas aulas laborais assim em empresas, é o alto cargo ou é o pessoal da base? Então, vai depender da chefia mesmo, assim, porque assim, eu já tive o telemarketing era uma bagunça, porque a galera era povão, né, então, né, eu trabalhei numa empresa que assim, era uma fábrica, né, também, então assim, a diretoria, às vezes o cara não fazia. O presidente lá, não, hoje eu não posso ter reunião, papapá. A galera do escritório, assim, tinha que fazer, porque o presidente olhava assim, ele saía da sala dele e olhava para ver quem estava fazendo, né? E a galera do chão de fábrica, cara, fazia na mão legal, cara, porque para eles era uma pausa mesmo, né? O trabalho deles Então eles vinham, eu dava dança, eu fazia um monte de coisa diferente com os caras, então era muito mais divertido com a galera, né, do telemarketing, os caras contavam piada, mas assim, eu já tive uma chefe de telemarketing que era contra isso, porque ela ganhava por produtividade, assim, né, então eu tinha que brigar com ela, porque ela falava, só 15 minutos, né, não pode passar, e ela fazia pouco caso, galera, chegou, sabe, ela mesma fazia pouco caso, né, e eu não tava nem aí pra ela, né, eu ia lá e fazia meu trabalho e os caras gostavam de mim, né? Então, até hoje, eu tenho muitas amizades dessa turma aí, que eles brincam comigo, aê, boa tarde, vamos alongar. Eles ficam que minha voz era grossa, assim, e tal. Então, e é legal. Então, assim, porque é a amizade que eu criei. E, assim, a gente tinha as barreiras, né? Então, tinha gente que não achava que aquilo era legal, né? Então, mas tudo bem. Eu focava nas pessoas que realmente... faziam, né? Então, às vezes, o cara que contratou não fazia. Contratava então, por obrigação, né? Por obrigação, cara. Então, eu não estava nem aí. Focava na galera que fazia mesmo e que era isso que era a minha motivação, né? Não adiantava eu querer... a gente tem aí... Eu aprendi muito a viver com essas coisas, né? Porque, assim... Na vida é assim também, né, cara? Se a gente focar nas coisas erradas, nas coisas que não são legais, né? A sua vida não vai para frente, né? Você tem que focar nas coisas legais, né? Que te animam, que são positivas, né? E isso o surf também me ensina muito, né? E só voltando naquela atividade da terceira idade, que também foi uma passagem interessante, eu cheguei no dia para dar aula, eu vejo a professora vindo de salto e calça jeans, meu. Caramba, o que está acontecendo aqui? Ela chegou para mim e fez assim, essa aqui é a sua turma, 13 senhoras, né, assim,
tudo bem? E eu tô indo embora, tchau. E foi embora, cara. E eu no meio do Parque da Água Branca, né? É um parque lá em São Paulo, né? Bastante verde, assim, aberto, sem nenhum espaço coberto. Começa a chover. E eu com 13... Você ia ter que dar aula no estábulo ali. Não, então, eu sem nenhuma aula programada, porque eu achei que a professora ia dar aula, então eu ia só acompanhar. 13 senhoras olhando pra minha cara, ei, professor, o que nós vamos fazer, né? E começa a chover, né? Então, assim, putz, eu peguei ela subindo na arquibancada lá da arena, comecei a fazer subir, descer escada, aí inventar umas coisas. E só que era assim, o legal dessa história é assim, a professora ia sair e entrar uma outra no lugar dela. Enquanto entrava outra e ela saía, tinha um gap de uma semana. E eu fui para substituir essa uma semana. Quando chegou na sexta-feira, que eu falei para as senhoras, hoje é meu último dia com vocês, tal, porque na próxima semana vai vir a nova professora. Elas falaram, como isso? Eu falei, porque assim, o que foi passado para a empresa, que vocês querem professora mulher, com um perfil tal, e essa professora já está sendo contratada, ela começa com vocês a semana que vem. Não, nós adoramos você e a gente quer você. Eu fiquei mais de 5 anos com elas. Assim, elas ligaram para a empresa no mesmo dia, pode mandar o professor embora, a gente quer ficar com ele e tal. Então, assim, eu dava dança de salão para elas, eu fazia caminhada, eu fazia uma vez por mês um encontro numa padaria. Então, uma vez por mês não vai ter aula, a gente vai para a padaria tomar um café, comer igual uns loucos, assim, tal. Então, e elas adoravam isso, né? Então, assim, o amor que eu empregava no negócio, né, fazia com que isso fosse crescendo. E até aí o surf não existia. Eu fui fazer... Aí eu me formei, né? E na época até eu já estava começando eu já fazia triatlon já, né? Porque eu comecei a corrida de rua, depois achei muito monótono, parti para corrida de aventura, foi quando eu conheci o André, né? Que essa história nossa dos capengas também dá um podcast enorme aí, né? Então faz uma pausa aí e fala e conta como que foi a sua primeira corrida de aventura em Brotas. Cara, muito louco assim, porque eu tava meio saturado de corrida de rua, fui procurar o que ia fazer, aí eu encontrei a corrida de aventura, chamava Adventure Camp na época, né? Só para eu que não sou da corrida aqui entender, o que é corrida de aventura? Então, eu vou explicar. A corrida de aventura é uma corrida que tem pelo menos 4 modalidades. O mountain bike, a corrida na trilha, que é o trekking, né? Tem uma parte na água, que é o remo, de duck, né? Uma embarcação específica para isso, que é um barco inflável, né? Como se fosse um caiaque inflável. E tem uma parte de vertical. Como é uma prova para iniciação... E tem a bike ainda. Foi que eu comecei com mountain bike. A parte de vertical nessa prova, como é uma prova de iniciação, sempre é um rapel, mas tem escalada, né, nas provas mais difíceis. Mas elas são sempre essas 4 modalidades e ela tem que ser concluída por uma equipe, né? A equipe oficial tem que conter uma mulher pelo menos, mas as provas amadoras não tem essa exigência, e aí então é separada por equipes masculinas, equipes mistas ou equipes femininas, né? Então, eu, achei isso aí maravilhoso, olha, vários desafios, e aí eu fui fazer curso de rapel, comprei uma mountain bike, tenho até hoje ela ainda, comprei uma mountain bike, comecei a treinar ciclismo, tal, já corria, tal, e eu fui para esse camp, só que eu fui sem equipe, porque eu não tinha equipe, e falaram que arrumaria uma equipe lá, né, beleza, e assim, na semana do camp, o camp era no final de semana, na terça-feira tinha uma reunião que o Zolino fazia, que era o diretor da prova e tal, ele fazia num auditório e tal. Mas no auditório da Nestlé, lá então. PI, né? Sim. Então, assim, ia um psicólogo, ele falava sobre vários assuntos. E eu lembro que a psicóloga falou assim, né?
A gente tem todo o nervosismo que ocorre na prova. Eu falei, eu já estou uma semana sem dormir direito. Aí ela fez assim para mim, você tem que contar para sua equipe isso. Eu falei, não, o pior é que eu estou sem dormir porque eu não tenho equipe, né? Então, aí todo mundo riu. E nessa hora, uma menina que estava sentada atrás, assim, me cutucou e falou, puta, eu também não tenho equipe. Eu falei, beleza, somos 2, então. Tranquilo. Aí Só na sexta-feira ela me liga e fala assim, eu estava aqui numa loja comprando equipamento aqui, encontrei um casal que também vai fazer, que também está sem equipe. Então a sua equipe já está fechada, nós 4. Puta, beleza. Falei, tô tranquilo. Peguei, fui pedalando até a rodoviária, né? Cheguei na rodoviária, desmontei minha bicicleta, pus dentro do ônibus, desci em Brotas, montei a bicicleta, fui pedalando até a pousada e tô lá tranquilo. O camp era assim, no sábado você fazia o curso das 4 modalidades e no domingo era a prova. Então, beleza, eu cheguei lá, comecei a fazer os cursos, né? Eram 2 cursos, 2 modalidades de manhã e 2 à tarde. Então, eu fiz as primeiras modalidades, então quando cheguei na hora do almoço, eu encontrei a menina. Eu fiz, e aí, beleza, não tinha encontrado ainda, né? Como é que tá a nossa equipe? Ela, a gente achou que você não tinha vindo, colocou outra pessoa no lugar. Que beleza. Meio-dia, a prova é amanhã e eu não tenho equipe. Aí fui lá nas meninas, né? Eram 2 gêmeas, até não lembro o nome delas. Você lembra, André? Era a Maiara. Umas era meninas. Era a Maiara, eu lembro. Super gente fina. Super legais, super gente fina. Fui lá e falei, não tem equipe. Só fazer um registro, foi a melhor coisa que aconteceu na vida do Jefferson, foi ele não participar dessa equipe. Sim, então esse lance foi legal. Aí ela fez assim, tá bom, tô sabendo que você não tem equipe, então a gente vai te arrumar uma equipe. Aí ela me encontrou e falou, seguinte, tem os caras da MTV que vão fazer a prova, tá faltando um cara na equipe deles. Eles estão lá na oficina do rapel, corre lá. Já saiu correndo. Chego lá na oficina, vocês estão da MTV, estão precisando de uma equipe? Puta, acabou de entrar um cara aqui. Falei, caramba, volto lá. Maiara, ainda não tenho equipe. Tá bom. Tem mais uma outra equipe. Eu lembro que eu tentei umas 2, 3 equipes e não consegui. Aí, beleza. Aí eu falei, eu vou pro curso e depois a gente conversa. Aí eu fiz mais uma modalidade, não lembro o que era. E aí ela chega pra mim e fala assim, Gé, apareceu uma vaga numa equipe. Só que assim, é uma equipe que ela não é muito rápida, tá? Uma equipe que vai mais tranquilo. Tudo bem pra você? Tudo bem, né? Não tem outra opção, né, meu? Beleza, vou lá. Aí ela falou, eles estão em tal oficina, não lembro se eles estavam na mountain bike, eu não lembro. Aí eu fui lá, cheguei lá, conheci os capengas, né, que era, na época, o André, o Jess e o tio Ed, né? O tio Ed é um senhor que até na época ganhou o prêmio do corredor de aventura mais velho do Brasil, né, tal. Então, o tio Ed tá aqui em Santos também, meu. Tio Ed na época, acho que tinha 60 e tantos anos. Sim. Então aí, conheci os caras. Vamos para a primeira prova, junto, né? Beleza. No meio da prova, sai a roda, no meio de uma descida, sai a roda da frente da bike do Jess. Ele toma um capote que ele desmaia, quebra a clavícula. Eita, André. Cara, mó desespero, o cara tribuchando no chão, assim, a gente socorrendo ele. E aí vai atrás de ambulância, aí a gente ficou, né, passando frio até chegar o nosso resgate lá, os 2, mano. Viemos embora, o carro quebrou, meu. Tivemos que vir embora só na segunda, lembra? Essa época a gente tinha uma rural. Eu tenho a foto dela até hoje. E no meio da estrada de Brotas, o carro apagou. Lembra que passou um treminhão com as canas de açúcar do nosso lado, o carro parecia um Fusca, né? Nossa, mó doideira aquela prova. E aí que eu conheci os capengas, né, nessa coisa de aventura, aí a gente competiu por várias provas, né, fizemos várias. E aí o tio Ed ficou doente, o André se machucou, né, aí a equipe começou a não conseguir fazer as provas na época, e eu migrei para o triatlon, porque eu não ia voltar mais para a corrida de rua,
porque era muito monótono, né? Para quem fazia corrida de aventura, voltava uma corrida de rua, né? 1 hora de corrida para mim não era muito nada. Quem ficava o dia inteiro no meio do mato passando perrengue, né? Porque essas provas duravam 6 horas, 5, 6 horas, né? As corridas de aventura. Eu fui para o triatlon e também me apaixonei pela modalidade. E quando eu entrei na educação física, né, o meu foco foi o triatlo. Então eu comecei a trabalhar com o triatlo, comecei a focar, tanto que meu curso de biomecânica que eu fui fazer uma pós em biomecânica foi para estudar mesmo a mecânica do ciclismo. Né? Então, assim, o triatlo começou a ser a minha referência. Né? Então eu comecei a trabalhar bastante com o triatlo, e aí eu vislumbrei lá na frente a Olimpíadas no Rio, né? E aí eu falei, putz, cara, vou participar. E eu fui fazer um curso de árbitro de triatlo, e aí comecei a arbitrar pelo Brasil inteiro. Até que eu consegui ser convocado, né, para a Olimpíadas, né? Eu fui convocado não só para a Olimpíadas, como para Paralimpíadas também. Então Fazendo uma pausa aí, como é que foi esse processo seu de chegar? Você atuou nas Olimpíadas como um árbitro ou como voluntário? Tá? Não, é uma curiosidade mesmo, porque assim, eu lembro que na época as Olimpíadas do Rio foi em 2016. Na Olimpíada anterior, eu tinha me registrado para ser voluntário nas Olimpíadas. Eu cheguei à fase da entrevista, mas a Olimpíada acho que tinha sido em Londres, eu não lembro agora onde foi, antes do Rio. Era do Rio, eu recebi o comunicado para novamente fazer o registro. Eu fiz o registro para ser voluntário, fui nas entrevistas e acho que eram umas 3 ou 4 entrevistas. Eu fiz a primeira, a segunda, a terceira, quando eu trabalho não fui. Então, assim, sempre parece algo muito distante das pessoas, né? Participar, assim, há uma grande procura, mas parece algo muito distante. Como é que foi esse processo para você chegar às Olimpíadas, né? E como é que foi a experiência de participar de uma Olimpíada? Isso foi sensacional. Eu comecei, né, fiz um curso de arbitragem da Federação Paulista de Triatlo, né, SPTRI. Fiz um curso de arbitragem, e aí eu tinha que acumular horas de arbitragem, né, para poder ter como se fosse um currículo para poder fazer um curso, né, da ITU, né, que é o tipo a FIFA do triatlo, né, International Triathlon Union, né, meu inglês não é muito bom, mas é mais ou menos isso. E aí, assim, eu tinha que ter algumas provas internacionais, então foi assim, eu comecei a arbitrar, é muito louco. Que deu uma travada aí. Reuniões para melhorar a federação, tudo. E aí a gente teve muita sorte, porque assim, como a Olimpíadas foi no Brasil, eles facilitaram muito para os brasileiros o lance dos cursos. Então eu fui Teve algumas provas internacionais no Brasil, em qual eu trabalhei, então que elas me credenciaram a fazer esse curso da ITU. O curso da ITU foi no Brasil, né, no Rio de Janeiro. Então a gente foi lá, fez o curso. E assim, foram 25 brasileiros que tiveram credenciamento para poder participar da Olimpíada, né? Dentro desses 25, só foram convocados 9. Dentro desses 9, se não me engano, 4 ou 5 foram convocados tanto para Olimpíadas como para Paralimpíadas. E eu fui um deles. E só para você sentir o drama do negócio, quando você chega na Olimpíadas, quem estão lá? Os melhores atletas de cada modalidade, certo? É para ser, né? É para ser. Então, como a arbitragem é uma convocação, estão lá os melhores árbitros do mundo também, né? Era para ser. Então, assim, a gente está aí entre os melhores do mundo
na parte de arbitragem. Então, assim, eu fiquei muito honrado, né, de 25 brasileiros, eu estar entre os 9 que foram para Olimpíadas e estar entre os 5 que foram para a Paralimpíadas. Eu fui convocado para as duas, né? Para as duas. E assim, como eu não sou atleta, o sonho do atleta é participar de uma Olimpíada, eu era um treinador, então eu não tinha um atleta participando, mas eu fui um árbitro olímpico, né? Então, assim, eu acho que não está fácil aqui, mas eu ganhei uma medalha olímpica. Eu tenho uma medalha que você ganha quando participa. E eu tenho duas, uma olímpica e uma paralímpica. Que da hora. Da hora. Você tem um sonho de muita gente. Sensacional, assim, o evento, né? Para quem era produtor de evento como eu, que aqui no Brasil, produtor de evento carrega a grade, contrato de segurança, acorda de madrugada, faz montagem, fica lá na prova. Você vai na Olimpíadas, o cara da Olimpíadas fala assim, ó, sua função é X. Se acabou sua uma travada aí. funcionado, Coca-Cola à vontade, comida à vontade, e ficamos lá esperando acabar, ter a reunião final. Então, assim, é um negócio monstruoso, muito bem organizado, né, meu? Que é tipo a realização de um sonho mesmo, assim. Eu lembro que quando eu fiz... André, deixa eu só... Segue aí. Deixa eu só perguntar uma coisa. Você disse que não é atleta, mas você já praticou vários esportes e pratica ainda hoje, né? Dentre esses, quais foram, assim, os que... Qual é o que você mais gosta e o que você menos gostou de praticar? E você consegue lembrar de todos os esportes que você já praticou? E não vem me falar que é futebol de rua, não, hein? Então, já joguei muito futebol de rua, né? Eu vou falar assim, ó, eu já joguei futebol de salão, já joguei futebol de campo, já fiz capoeira, já fiz judô, natação, surf, mountain bike, triatlon, corrida de rua, corrida de aventura, yoga. Já joguei basquete, handebol. Agora eu faço um beach tênis de hobby de vez em quando. Já joguei tênis. Acho que tá bom. Acho que é por aí. Eu não fiz isso. Fez bastante coisa. E desses aí, qual é o esporte mais chato? Então, eu acho assim. Hoje em dia eu vejo o futebol como o mais chato. Porque machuca muito, a galera, ninguém sabe brincar no futebol, né? O cara joga muito sério, né? Então, como eu nunca fui da competição, eu posso considerar que o futebol seria o mais chato. Até por ele roubar toda a verba dos outros esportes, né? Então, ele é o mais chato e o que mais sacaneia com todos os outros esportes. E os mais legais, surfar para mim e a mountain bike também acho que são os meus dois queridinhos, assim. Apesar de não estar pedalando faz tempo, mas eu até me desfiz esse ano da minha Speed, né, minha bicicleta de estrada. Eu doei para uma ONG, mas a minha mountain bike eu não consegui desapegar dela, não. Tá aqui guardadinha. Ela tem muita história, né? Ela já entrou no Rio, já carregou o André. Teve uma época que nós fomos, os Capengas ia ser patrocinado pela Traion, nem sei se existe mais essa marca no Brasil. A Traion lançou aquele Fiat Doblo Traion, Adventure, tinha alguns equipamentos de Adventure, ia patrocinar os Capengas, e uma das cláusulas do contrato era não poder jogar futebol, por causa do alto índice de contusão que tinha. Não, várias modalidades esportivas proibem mesmo, né? O futebol machuca muito
E ninguém sabe brincar. Eu jogo, se tiver que jogar um monte de amigos assim para brincar, eu jogo, mas eu não gosto porque assim, meu corpo é meu instrumento de trabalho, é um deles, né? Então, se eu me machuco, eu não trabalho, né? Então, eu não posso fazer isso. Olha, deixa eu só fazer uma pausa aqui, agradecer aí ao pessoal que nos apoia. Então, vou deixar aqui muito obrigado para quem quiser. Procura lá Seven Kimonos, fornece materiais esportivos do jiu-jitsu e lutas agarradas. sevenkimonos.europe no Instagram, entre em contato, Instagram e Facebook. E também tem a Tokyo-Ya, produtos japoneses. Você que tem uma empresa, um restaurante japonês e precisa dos seus produtos, um fornecedor de produto japonês, procurem Tokyo-Ya. Falem com o Fábio Tanabe e ele terá todo o gosto em atendê-los e representar o Japão na Europa. Bom, vamos seguindo aqui agora, mais uma vez. André, quer continuar? O Anderson Jefferson, ele é atleta, lutador de jiu-jitsu medalhado aqui na Europa. Ele também já é um atleta com nome aqui no mercado da Europa, já fez algumas competições aqui. Não acha que ele não sabe fazer nenhum esporte, não. Ele já é um atleta renomado. Sou nada. Sou velho. A galera do surf curte muito jiu-jitsu, né? Cara, o jiu-jitsu e o surf andaram muito junto, né? Porque acho que muito por conta dos Gracie lá no Rio de Janeiro e tal. Sim, e das brigas, né? Com os havaianos. Os havaianos. Faziam muitas brigas e os únicos que conseguiam bater de frente com os havaianos eram os atletas de jiu-jitsu ali que andavam meio com os Gracie. E aí até que eles viraram amigos e se juntaram. Eles deram um pau nos havaianos. O cara foi lá e bateu em 10 havaianos. Parece que os havaianos batiam em todo mundo, né? Aí chegou um Gracie e deu um couro nos havaianos. O cara falou: opa, o que é isso? Pô, ensina a gente essa luta aí, né? E ele foi lá pro Havaí, né? Hoje no Havaí tem grandes escolas renovadas de jiu-jitsu, né? E a galera curte muito, né? Eu parei no judô mesmo, né? Não cheguei ao jiu-jitsu, fiz judô quando era garoto, porque quando era garoto a menina fazia balé e o menino judô, né? Então eu fiz judô, mas eu acho o judô me ajudou muito a aprender a cair, né? Então eu nunca me machuquei caindo, né? Até hoje eu tenho esses rolamentos como gravado na minha memória, tanto que quando eu fui fazer ginástica natural, né? Fui me formar, a parte que eu mais fácil para mim foi a parte dos rolamentos, né? Então eu fico fazendo rolamento na areia igual um doido aí. Ô Jefferson, antes da gente entrar no Surf Yoga, eu fiquei com uma curiosidade. Eu lembro que na entrevista para ser voluntário nas Olimpíadas, uma das cláusulas era não poder pedir autógrafo, tirar fotos com nenhum dos atletas e tudo mais. Dentro da sua arbitragem, da sua participação nas Olimpíadas, tanto na Olimpíada quanto na Paralimpíada, teve algum atleta que você teve um encontro assim que você falou, putz, eu acho que esse eu vou ser obrigado a pedir autógrafo, ou foi tranquilo? Então, assim... Porque assim, se eu encontrasse, por exemplo, o Usain Bolt, pra mim já acabou. Podia me mandar embora. Então, cara, eu não sou um cara muito ligado nisso. Viu porque você não foi escalado, André? Exatamente. Eu não sou muito assim de tirar foto com ídolo. Eu tenho foto com acho que duas pessoas. Um é o Picuruta Salazar, né, um ídolo do surf, e o outro é o Cisco Aranha, também outro ícone do surf. Mas assim, com a maior vergonha da vida eu tirei essas fotos. Assim, né? Então, eu me sinto muito bem. Mas eu, como árbitro, né, do triatlon, a gente faz um dia antes da prova a verificação dos equipamentos, né, para ver se não tem motorzinho na bicicleta, né, para ver se eles estão com todos os equipamentos de segurança. Então, assim, essa verificação é feita mais de uma vez, assim. 2, 3 dias verificando os equipamentos dos caras diretos, assim. Então, a gente acaba conversando com todos eles, né? Então, assim,
os ícones do triatlon, cara, ficaram tete a tete com a gente, brincando, né? Então, assim, e aí não podia tirar foto também. Não e podia. Por acaso, você pegou algum motorzinho lá? Não tinha. Fala a verdade, cara. Não tinha ninguém, não. Muita honestidade, principalmente dos gringos, né? Assim, tinha um scannerzinho que quase como se fosse um raio-x que você passava no quadro inteiro, assim. E se ele detectasse alguma coisa, ele apitava, assim. Não tinha nenhum motorzinho, todos muito... Não, beleza. Assim, e fora das verificação... Olimpíadas, você já pegou? Não, nunca. Pelo menos assim, a gente nunca fez uma verificação tão minuciosa como era a Olimpíadas nas provas do Brasil, então não sei. Pode até ser que tinha algum, mas eu nunca presenciei. Era muito minucioso, assim, 1 milímetro de diferença em alguma coisa, o cara tinha que tirar a bicicleta, consertar e voltar, senão não passava, assim, o negócio era bem rigoroso mesmo, assim. Não não tinha brasileiro, né, comandando esse setor, né, eram os gringos mesmos, e assim, lá não existe, é muito louco, e eu aprendi muito isso na Olimpíadas, eles não entendiam esse negócio não, tem que ter bom senso, não, lá eles não entendiam isso, ou era não ou sim, né, o que era a regra tinha que cumprir, não tinha essa, não, mas que nem no Brasil, não, lá não tinha isso, era muito louco, eles não entendiam isso, negócio de, você falava em bom senso, para eles não entendiam, né? Porque ou era regra ou não era. Se o cara não estava dentro, tchau, vem próximo. Não tinha discussão. E o atleta mesmo, ele já sabia isso. Então, se a bike dele estava com algum desvio, alguma coisa, ele sabia que ele ia ter que arrumar. Então a gente media, falava, tá torto aqui. Ele saía, arrumava sem reclamar e voltava, sabe? Muito tranquilo nesse ponto, assim, e muito rigoroso, assim. Mas aqui na Europa em geral eles não entendem o jeitinho brasileiro. Em geral, então. O jeitinho brasileiro é mal visto. Por isso que eu tenho aqui é diferente. Então eu percebi isso, assim, poxa, nosso chefe maior, ele era grego, assim, ele não entendia isso. Mas não entendia. Olha, isso é muito coisa de brasileiro, viu, cara? Eu vejo aqui no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, por exemplo, chega brasileiro com um kimono mais curto que o permitido, ou com um kimono que não passa, rasgado. Pô, cara, eu acho que os gringos já vêm, quando vêm, eles vêm mais cientes das regras, eles se preocupam para não chegar aqui e não barrar com isso. Então eles já vêm mais prevenidos, enquanto a gente tenta esse jeitinho brasileiro. Vou baixar um pouco aqui a calça, a hora que passar eu levanto de novo, vou fazer alguma coisa. Não, e o cara no Brasil, o cara não lê o regulamento, mano. Eu era produtor de evento, eu fazia os regulamentos das corridas, eu recebia e-mail perguntando sobre o regulamento, eu respondia pro cara, vai ler o regulamento, cara. Sabe, assim, o cara não lê o regulamento, porque regras fica em segundo plano. Uma coisa é entender determinado item, né? Outra coisa é você nem ler. Eu caí numa dessas que eu fui fazer um duatlon, e na parte da corrida eu fui com fone de ouvido. Pus o fone e fui correr. A fiscal veio do meu lado e já pode tirar. Ela notou assim, eu falei, não, tá bom, tô tirando, pus no bolso e continuei fazendo. Não pode. Não leu no regulamento, né? Não lê tanto que eu fiz um regulamento uma vez e teve um erro de português por digitação. E eu só peguei depois. Já estava impresso o regulamento. E aí uma outra corrida concorrente copiou o meu regulamento, porque os caras nem fazer regulamento queriam, né? Tinham até preguiça de fazer isso. E publicou o regulamento com o mesmo erro meu, que eu peguei. Falei, olha, os caras copiaram o meu regulamento, só eu fiz esse erro. O cara tinha preguiça até de fazer, né, meu? Imagina, se o próprio organizador tá com preguiça de fazer o regulamento. Então, cara, muito louco. Mas, Gerson, tudo bem, nisso daí tudo aí, como é que o surf entrou na sua vida? Ele entrou junto com o yoga entrou depois, como foi? Não, vamos lá. Você juntou esses dois e isso fez da sua vida aí seu sustento, seu estilo de vida, né? Porque
O que eu penso, Isso. tanto o surf como o jiu-jitsu e tudo tal, ele é muito mais do que o esporte, ele é um lifestyle. Ele é um Isso, estilo de vamos chegar vida. aí. Você entra nessa linha, né? E acredito que o yoga também seja bem parecido com isso. Sim, A cara, você vai filosofia ver é a agora. mesma. Como é que Você é vai isso aí? ver. Então, vamos lá. Diferente do jogador de futebol. Novamente vamos não. criticar o futebol aqui, mas o jogador de futebol não. Pelo contrário, né? Quanto mais alto ele é, mais balada, mais droga, mais cerveja, mais Sim, desanda, Menos- né? Enquanto menos os ele outros, sente a os esportes menos responsabilidade que ele tem profissionais da são os que influência, levam né? a vida mais a sério, né? Como é que foi pra você aí? Então, ó, voltando lá pro caixa eletrônico, lembra que eu falei, né? Que eu encontrei meu amigo no caixa eletrônico e comprei a prancha dele. Nessa época, eu estava trabalhando com educação física, só que São Paulo tá ainda, né? Uma cidade muito louca, que eu não estava aguentando mais viver lá. Estava muito difícil, muito perigosa, muito tensa. Você saía de casa de manhã, chegava à noite em casa, super tenso, com o trânsito, uma loucura. E a nossa ideia era ir morar no interior. Então, a gente estava procurando uma cidade no interior de São Paulo, minha esposa trabalha no Sesc, né? Então a ideia é que a gente encontrasse uma cidade que tinha uma unidade do Sesc, né? Porque o trabalho dela, o Sesc é uma empresa muito legal, que dá muitos benefícios, né? Então a gente não podia abrir mão disso. Então a gente estava procurando uma cidade que teria o Sesc, né? Então, e eu chego com uma prancha em casa, né? A gente bolando de ir pro interior, eu chego com uma prancha. Olha o lance do universo, cara, como ele é muito louco e a gente não entende os sinais do universo. Eu falei para ela, não, eu comprei para ajudar meu amigo lá que estava precisando, vou pagar em 2 vezes, R$ 400, não é nada, né? Uma prancha nova custa R$ 3.000, né? Paguei R$ 400 em 2 vezes. Põe em cima do guarda-roupa lá. Aí pôs em cima do guarda-roupa e a gente procurando uma cidade interior, se eu não me engano, a gente tinha decidido ir para Catanduva, que é uma cidade pequena mesmo, assim. A gente queria uma coisa família lá, hein? Então, a gente queria uma cidade assim tranquila para viver com saúde, né? Essa era a ideia. Passou 1 ano que eu comprei essa prancha, a minha esposa veio fazer uma apresentação de uma modalidade que ela dá aula, que é uma modalidade que mistura batucada na bola. Depois um dia a gente vê isso, né? E que não importa muito agora, né? Aí ela veio para cá fazer uma apresentação na unidade de Santos, do Sesc, e o gerente daqui, os coordenadores daqui, falaram para ela, eu acho que vai aparecer uma oportunidade aqui nessa nossa unidade. Você gostaria de vir aqui para Santos? E aí ela veio e perguntou para mim. Nisso, eu vinha fazendo muita prova de triatlo aqui em Santos, com os meus alunos, né? Que tem o Troféu Brasil aqui em Santos, né? Putz, então eu ficava... Santos é bem famoso por triatlo, né? Santos e Guarujá, né? O Santos tem bastante prova de triatlo, né? Foi onde muita prova internacional antigamente, tal, então ficou bem famoso aqui. Até o Fast Triatlo, aquela prova que aparecia na Globo, né? Era gravada aqui no começo, tal. Eu até trabalhei na produção dessa prova também. E aí, eu vinha pra cá fazer o triatlo, cara, e ficava apaixonado pela região, cidade bonita, tranquila, né? E aí minha esposa chegou em casa e falou, recebi um convite para ir para Santos. O que você acha? Eu falei, pode aceitar, vamos embora. E aí viemos para cá, mudamos para cá. Só que eu dava aula de triatlo em São Paulo, né? Uma assessoria. Então eu subia e descia 3, 4 vezes por semana. Eu fui lá, primeiro larguei minhas senhorinhas, né? O maior coração apertado, né? E eu fui largando as atividades de São Paulo e fui começando a trabalhar aqui. E aí eu fui contratado por uma assessoria para trabalhar aqui em Santos, com o triatlo, com corrida de rua, tudo. E nesse meio tempo, eu voltei a surfar, né? Tô morando na praia, né? A minha prancha que eu tinha comprado, que eu não achei que ia servir para nada, comecei a surfar. E eu senti que eu não estava muito bem, precisava me alongar mais, precisava estar com uma mobilidade melhor para eu melhorar meu surf, né? Porque minha cabeça queria fazer as coisas que o corpo não fazia, né?
E aí eu vi a yoga como uma opção, como muitas pessoas que iniciam na yoga, como uma opção de melhorar a minha flexibilidade, né? Eu nem imaginava o tamanho da yoga, né? E eu fiz uma aula de yoga na terça-feira e eu acabei a aula, falei, cara, isso aqui é muito louco, cara. Eu tenho isso aqui dentro de mim, não é possível. Então, na quarta-feira, me inscrevi para um curso de aprofundamento em yoga. Olha como eu sou intenso, cara. Na terça eu fiz a aula. Na quarta, eu me inscrevi num curso que começava no sábado. Um ano depois, eu já estava dando aula de yoga. Então, esse curso de aprofundamento me ensinou o quanto era grande a yoga, né? E aí eu falo o seguinte: a yoga é uma modalidade que foi criada há 5.000 anos antes de Cristo. Então, como eu acredito em reencarnação, eu acredito que muitos de nós já vivenciou a yoga em algum momento da vida, por ser uma modalidade muito antiga. Então, isso estava meio enraizado em mim. Então, assim, as coisas foram acontecendo assim. Para mim era muito fácil, parecia que eu já sabia. Não as posturas das coisas, mas as filosofias, as coisas. E nesse meio tempo, eu fazendo esse curso de aprofundamento, tinha uma colega que falou assim, puta, você pega onda? Eu falei, pego, puta, meu sonho é pegar onda, não sei o que. Eu falei, eu te ensino. Eu já era professor de educação física, né? O dar aula para mim é uma coisa muito fácil, porque meu curso que eu fiz, educação física, eu fiz 3 anos de licenciatura, então eu aprendia muito, muito da aula, né? Fiquei 3 anos aprendendo da aula, então dar aula para mim é uma coisa que é muito, muito fácil para mim, né? Então eu fui dar aula para essa menina. E aí ela chamou uma amiga, e as duas faziam medicina. E elas começaram a contar para as amigas de medicina. E aí eu comecei a dar aula de surf para a turma de medicina, da Faculdade de Medicina aqui de Santos. E nesse meio tempo eu estou lá trabalhando na assessoria e eu meio que estruturei muito legal a assessoria, tal, levei todo o meu know-how de São Paulo para as assessorias aqui de Santos, que elas eram menores, assim, né? E eu, numa reunião de final de ano, 1 ano e meio trabalhando nessa assessoria, eu fui para a reunião da assessoria com uma lista de ideias para o próximo ano e eles chegam para mim e falam assim, a gente não vai mais trabalhar com você. Porra. E assim eu fiquei meio sem chão até, assim, de chegar a questionar a qualidade do meu trabalho até, né? Porque eu fiz um trabalho excelente, sou elogiado por todos os alunos, por todo mundo, e eu fui mandado embora, né? Então caramba, meu, que louco isso. Só que era o universo me preparando, porque logo em seguida eu fui convidado para trabalhar numa escola aqui do Cisco Arana, e ela era de final de semana, então eu só ia poder trabalhar nessa escola se eu não trabalhasse final de semana, e eu trabalhava de final de semana nessa assessoria. Então essa porta foi fechada para abrir a minha porta para o surf. E aí eu comecei a trabalhar nessa escola, o cara começou a gostar do meu trabalho, como faço tudo com muito amor. Eu fui convidado para trabalhar na escola pública, que eles criaram um projeto lá de surf para 50 a mais, né, para o pessoal da terceira idade, com uma parceria público-privada, então uma empresa bancaria os professores e a gente trabalharia na escola pública. E eu fui convidado para trabalhar nessa escola. Então, eu comecei a realizar... Caralho! Eu me emociono, porque aquele sonho daquele menino lá atrás de 13 anos, que começou a surfar enquanto todo mundo queria jogar videogame, estava se realizando depois de 30 anos, né? Então, assim, hoje eu vivo do surf. Aquele sonho que eu tive, eu vivo do surf. E eu comecei a dar aula de yoga também, né? Porque foi uma opção, eu precisava trabalhar, porque eu tinha sido mandado embora da assessoria. Então eu criei uma yoga dentro do condomínio e fui trabalhar em condomínio, assim. O cara não precisava ir na academia dar aula de yoga.
Eu ia lá no condomínio e dava aula para o pessoal do prédio. E eu comecei a ver essa coisa muito parecida. Porque o surf, você começa a surfar, você começa a gostar mais da natureza, você começa a se preocupar com a sua alimentação, você começa a se preocupar com a preservação do meio ambiente, você começa a acordar cedo para surfar, você começa a querer estudar os ventos, a ondulação, o oceano. Então você vai se vestir diferente, você vai falar diferente. Então você vai ter um estilo de vida diferente, que é o lifestyle, né? E o yoga faz isso com você, porque você começa a estudar o yoga, você começa a estudar os yamas e os niyamas, que para resumir e entender ele muito fácil, é como se fossem os 10 mandamentos, né, da Igreja Católica. No yoga tem os yamas e os niyamas, então você começa a entender que para você fazer yoga não é só ir lá e ficar de ponta cabeça, como todo mundo acha, né? Você precisa ter dedicação, você precisa não ser violento, você precisa não roubar, você precisa não cobiçar a mulher do próximo, sabe? Aquelas coisas que tem no mandamento. Então você precisa mudar o seu estilo de vida, né? Ter uma alimentação mais limpa. Então você começa a mudar muita coisa na sua vida. E eu comecei a ver que tem muito paralelo, né, uma coisa com outra. Então eu resolvi juntar os dois pelo seguinte: a yoga é uma coisa que beneficia muito as pessoas e beneficia muito os surfistas. Só que tem o preconceito de achar que yoga é uma coisa muito monótono, muito zen para mim, né? Eu escuto muito isso. Eu faço yoga porque eu não consigo ser zen. Vai fazer uma aula de Hatha Yoga, né? Fazer 15 posturas durante uma aula, que você vai ver o quanto você utiliza a sua força, né? Então eu escutei muito falar assim, eu vou fazer musculação para ganhar força. Perfeito. Mas você pode ganhar força fazendo yoga, né? Então eu comecei a me preocupar em como eu vou fazer com as pessoas recebam esse benefício. Então eu bolei o surf yoga, né? Então não é uma coisa, não tem mantras. Eu até ponho algumas aulas, mas tem uma musiquinha havaiana, né? É muito mais descontraída. Por quê? Para tentar fazer com que o surfista descubra o yoga e ele ganhe o benefício no surf. Porque foi isso o meu intuito. Eu fui fazer o yoga para me melhorar meu surf. E eu me descobri no yoga, né? Tanto que hoje eu sou vegano, né? Eu procuro uma alimentação vegana. O yoga me levou a isso. O vegetarianismo. Depois eu optei pelo veganismo. Então hoje eu sou vegano, né? Tenho até uma tatuagem aqui no vegano. Não sei se dá para ver aí. Não deu para ver. Não dá. Quanto tempo durou esse processo de carnívoro para vegano? Olha, eu fiquei assim, durante a minha formação em yoga, né, professor de yoga, eu tive que vivenciar esses niyamas e niyamas. Então eu tinha que vivenciar por 30 dias e fazer relatórios sobre isso. É engraçado até, eu gosto de comentar sobre o primeiro que eu escolhi, que era o não violência, que se eu não me engano chama Anrisa. Esses nomes em sânscrito são bem difíceis, né? E o não violento, porque eu sou um cara muito da paz, né? O André me conheceu, né? Eu sou tranquilão, da paz e tal. Eu falei, cara, eu vou vivenciar esse não violência que vai ser o mais fácil para mim. Quando eu terminei um mês, eu tinha escrito umas 4 folhas de relatório, assim. E aí, quando você percebe que esse não violência não era com os outros, era o não violência comigo mesmo. Enquanto você se cobra, né, pelas coisas, então você se violenta o dia inteiro. Estou atrasado, eu não alcancei essa meta, eu não fiz essa postura, eu não ganhei esse campeonato, eu não fui bem no treino. O quanto você se violenta o dia inteiro. Então você precisa aprender a não ser violento com você mesmo, né? E uma das vivências foi, eu não lembro como é que chama, o Yama que fala sobre isso, mas
a purificação. Então eu optei por ficar 30 dias vegetariano, não comer carne só, né? Nem carne vermelha, nem peixe, nem frango. E eu me adaptei muito bem a isso. E eu me senti muito bem, e aí eu optei por seguir isso na minha vida. E aí eu comecei, como tudo que eu faço, eu gosto de ir lá, estudar, pesquisar, eu vi que o veganismo é uma opção que vai além do não comer carne, né? Vai além do só não comer carne por uma moda, né? Realmente o amor aos animais, né? Porque quando você vê o que um animal sofre para virar um hambúrguer, né? Para você satisfazer, eu vi que é muita crueldade. Quanto que o animal sofre para você ter a sua roupinha de couro, para você ter o seu sapatinho italiano, de couro italiano, para você aparecer, né? Então, assim, isso me chocou muito, porque quando a gente tem a raiz lá na corrida de aventura, que é no meio da natureza, que a gente se sente bem, quando você tem uma raiz, né, que eu me sinto bem dentro do mar, interagindo com a natureza, fica vai meio em contramão, né? Como é que eu amo a natureza e eu fisgo um peixe, né? Então, assim, eu sou muito, eu piro muito nisso, assim, né? O surfista gosta de pescar, gosta de comer peixe, mas caramba, meu, a pesca destrói o oceano, né, meu? E o oceano é o seu... a primeira coisa que eu ensino meus alunos é quando entra no mar, né, considerar o mar como um templo sagrado, né? Então, não importa a sua religião, não importa o que você faz dessa parte espiritual da sua vida, quando você entra no mar, você tem que pedir licença, você está entrando num templo, né? E quando você sai, você tem que agradecer pelo que ele te ofereceu, né? Então, eu procuro tentar retornar para a natureza tudo que ela me dá de benefício, né? Então, assim, e o veganismo eu acho que é uma coisa que eu faço como uma obrigação de devolver para a natureza tudo que ela já me deu, né? Então eu vejo um pouco por esse lado aí. Ô Jefferson, a gente está chegando no final aqui. Eu só queria que, para a gente, pronto, nas últimas aqui, você explicar só um pouquinho aí do que é o surf adaptado. Putz, cara, então, esse aí é uma coisa muito louca também, né? Que dentro desse meio aí, né? Mais uma vez o universo me mostrando, eu fui convidado várias vezes a trabalhar com o paratriatlon, inclusive até de montar um grupo de paratriatlon aqui em Santos. E eu sempre refugava, porque eu não achava que era muita responsabilidade. Então, a minha esposa foi professora de educação física adaptada. Quando eu conheci ela, trabalhava numa escola só de especiais. Então, isso foi sempre mostrado para mim e eu sempre ficava com o pé atrás. Até que eu estava nesse projeto de surf 50 a mais e foi criada aqui em Santos a primeira escola pública de surf adaptado. E dentro desse projeto aí, eu fui um dos professores, o único professor convidado a sair da escola normal e ir para a escola adaptada. Então, primeiro momento, eu dei um passo para trás, falei, caramba, será que eu vou conseguir? Mas aí eu falei, não, eu vou investir nesse projeto. Então, assim, o surf adaptado, ele atende qualquer patologia, né? Então, amputado, paralisia cerebral, Down, autista, sequela de AVE, o que tiver, né? E a gente faz isso, coloca o cara para o verdadeiro espírito do surf, que é o deslizar na onda, sem cobrança de manobra, sem cobrança de performance, apenas a sensação de deslizar. Pô, cara, Na onda, cara, é demais ver uma criança que não fala porque ela é autista e ela vive no mundo dela e ela olhar assim e te dar um abraço, cara, porque ela amou o surf.
Pelo simples fato dela deslizar na onda, cara. É o verdadeiro espírito do surf, é o surf adaptado. Porque é uma criança que não fala, não tem contato, né? Não sei se vocês conhecem o autismo, né? O autismo, ela não encosta em ninguém, né? Alguns graus de autismo, ela não interage, e depois de 2, 3 aulas de surf, ela vem te dar um abraço, cara. É isso que é o surf adaptado. É o amor no maior nível que você possa imaginar, cara. Através de uma coisa simples, que é o deslizar na onda, você colocar o amor no seu mais alto grau, assim, sabe? Você vê um PC sorrir, o cara que não sai de uma cadeira de rodas, vive sentado o dia inteiro, você coloca ele deitado e desliza com ele numa onda e ele abre um sorriso. Então é o amor em maior, mais alto grau que você possa imaginar, cara. Então é a maior, é a essência do surf, que é o amor, e é o deslizar na onda através do amor, cara. É isso que é o surf adaptado. Eu acho que não tem, assim, palavras são poucas para expressar isso, mas é isso, é o amor em maior grau no deslize de uma onda. Cara, você explicou mais do que com palavras, cara. Acredito que todo mundo sentiu a emoção agora que você conseguiu expressar a emoção. Parabéns. Cara, fantástico. André, terminar aí? Sem palavras, acho que é um trabalho muito gratificante para o Jefferson como pessoa, mas gratificante para a sociedade como um todo. E não tenho o que dizer. Acho que é agradecer a participação do Jefferson. Fiquei muito, muito, muito feliz de bater esse papo com o Jefferson. Já o conheço de longa data, temos grandes histórias aí, que daria mais algumas horas de conversas aí. Eu lembro do Jefferson, eu lembro de uma vez, só para a gente finalizar, que nós fomos jantar na casa do Jefferson, e o Jefferson estava com o olho fundo. Eu falava, cara, vai dormir. Ele falava, não, eu preciso treinar, eu preciso estudar, eu tenho que trabalhar. E ele sempre foi esse cara muito com coração, como ele se demonstrou aqui. E eu falava, cara, vai dormir. Ele, não, eu preciso treinar. Amanhã, 4 horas da manhã, eu acordo, vou para a USP, eu pedalo, eu faço não sei o quê, depois eu vou para a empresa, tomo banho, trabalho. À noite, então sempre foi um cara muito intenso no que fez, sempre pôs muito coração. E é uma honra ser seu amigo, Jefferson. Desenvolvido aí em Santos. E, cara, foi um prazer imenso falar com você aqui no Chá com Pimenta. Eu que agradeço a oportunidade, cara. Eu gosto muito de contar a minha história, né? Porque ela é baseada no amor mesmo, na dedicação, né? E se eu puder influenciar uma pessoa a jogar tudo pro alto, né? E buscar os seus sonhos, eu fiz isso mais de uma vez, né? Então, vale a pena. A mensagem que eu gosto de deixar é isso, cara. Vai buscar o seu sonho, joga tudo pro alto, põe coração, se dedica, que as portas se abrem, né? Para mim foi muito claro isso, eu sou um exemplo disso, né? Então, toda vez que eu posso contar isso, eu fico muito feliz e honrado. E precisar aí, história que não falta, precisar é só chamar de novo aí que a gente conta um monte de história aqui, né? E é tudo verdade, não é mentira, viu? É tudo verdade, cara. Tudo muito feito com muita dedicação e amor, meu. A gente tem o costume aqui de pedir para o nosso convidado deixar uma dica cultural. Então, com você não pode ser diferente. Deixa uma dica cultural para quem está nos vendo, nos ouvindo aqui. Cultural, cara. Pode ser um filme, uma peça, um livro, o que você quiser. Um evento. Olha, livros. Um disco, uma música, sei lá, qualquer coisa. Caramba, tu me pegou de surpresa agora.
Ó, tem um livro. Cadê? Tem um livro muito legal do Carlos Burle, que é um surfista de onda grande, que também é muito legal, que mostra aí toda a trajetória dele, né? Que também foi um cara que correu atrás de sonho, contra preconceitos, né? Tem um outro livro que agora você... Caramba, meu. Cadê aquele outro? Tem um outro. Eles estavam bem aqui. Onde eu enfiei meus livros? Tem um outro livro de um cara sul-africano que é... Nossa, onde eu enfiei? Tá aqui. Peraí, pode ter só um minuto, rapidinho? Pode. Cadê? Não acho aqui. Sabe o que é, gente? Faz 2 meses que eu mudei. E eu tô nessa minha casa nova. Aqui, ó. Tá aqui, ó. O Código do Surfista, do Shaw Thompson, sul-africano. Ele pega e transformou em 12 lições de vida que o surf deram para ele. Então ele pegou 12 passagens que o surf levou a ele a ensinar a viver melhor. Então eu acho que esse livro aqui é legal, que mostra o quanto que o surf ensina a gente a viver. Então é o Código do Surfista, de Shaw Thompson, tá? Tá aqui, ó. A editora, aqui, ó, o Código do Surfista. Ele mostra o quanto o surf ensina a gente a viver. Boa. Muito bem. Olha, eu, em nome de toda a equipe do Chá com Pimenta Podcast, venho agradecer aqui, Jefferson Brasileiro, por ter participado aqui com a gente. Foi fantástico. Eu gostei muito e já é uma amizade que eu vou levar para o resto da vida aí, porque é uma pessoa que a gente vê que tem o bom coração e é disso que a gente precisa, mais corações bons no mundo. E toda a luz e toda a glória para ti também, que você consiga fazer esse seu trabalho por muitos e muitos mais anos, muito mais tempo e consiga viver do que você gosta, porque a gente vê que você expressa emoção no seu trabalho e acho que nada melhor que isso. Aquela frase do trabalhe com o que você ama e você não trabalhará um dia, se encaixa muito bem contigo. Sim. E é muito difícil encontrar o Ikigai, né? O Ikigai é muito difícil encontrar e parece que você encontrou e é feliz com isso. Então, parabéns e muito obrigado por ter participado aqui do Chá com Pimenta Podcast. Eu fico muito honrado com a sua participação, beleza? Prazer mesmo conhecer você também, Anderson. Sempre que precisar de alguma coisa aí, pode contar comigo, pode me chamar, e se tem meu contato aí, fica à vontade, conversar, desabafar, qualquer coisa aí, pode falar comigo aí que você ganhou um irmão também aí para a sua vida. E eu continuo com intensidade ainda, viu, André? Porque eu dou aula particular de surf antes da minha aula na escolinha especial. Então, eu todo dia acordo às 10 para 5 da manhã e às 6 horas da manhã eu estou na água. Então, e aí eu dou aula de yoga à noite. Então, eu continuo com bastante intensidade. Hein? mas com muito amor, muito amor. Vocês não sabem o que é gratificante você acordar e ver o sol nascer de dentro da água e no final do dia você vê o sol se pôr de dentro da água. Então eu sou um cara feliz, muito realizado e minha vida é muito boa, cara. Só tenho a agradecer a Deus e a tudo que me envolve aí, né? Obrigado, senão eu começo a falar mais meia hora. É isso. Obrigado aí. Vamos encerrando esse aqui com o Jefferson Brasileiro. Quem sabe a gente marca numa próxima, quem sabe ele também faz parte aqui do Chá com Pimenta Podcast, mas este episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado, Jefferson, muito obrigado, André, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e que nos vão seguir
por muito mais tempo, porque essa é a nossa intenção. Chá com Pimenta Podcast. Eu sou o Anderson Rodrigues e até a próxima. Fui! Aloha! Namastê!